Nesse quinto e último vídeo de política, eu queria trazer aqui para vocês, né, os conceitos de forças políticas, né, e falar um pouquinho de grupos de pressão, né, grupo de interesse, um pouquinho também sobre lobby, tá bom? Então, assim, para começar, né, o que são forças políticas? Né? Então, pode ser pedido para a gente se posicionar com relação ao que é força política, né? São todos os atores que atuam e interagem em um cenário político, tá? Então, os atores que tomam parte, que estão atuando, interagindo ali em um cenário político são forças políticas, tá certo? E aí a gente pode encontrar forças políticas orgânicas e inorgânicas, tá bom? Entre as orgânicas, a gente pode falar, né, dos partidos políticos, tá bom? E, além de que, a gente tem também grupos de pressão, tá? Sindicatos, movimentos políticos. E entre as inorgânicas, a gente tem como um exemplo mais destacado aí a opinião pública, tá? A gente tem testemunhado aí, ao longo do tempo, um avanço cada vez maior aí da influência da opinião pública nos destinos aí do Brasil, né, do destino do Estado, enfim. A opinião pública tem ganhado uma força, uma proeminência muito grande, tá bom? Agora, falar um pouquinho de grupo de pressão, tá? Então, a parte de grupo de pressão. É fato que pode ser constatado diariamente, através da informação veiculada pelos veículos de imprensa, né, a existência de inúmeros grupos ou associações privadas que procuram defender interesses comuns, tá, nos diferentes locais onde eles estão atuando. Tá? Então, eles tentam levar as reivindicações deles, né, de forma que sejam ouvidos. Tá? Então, qualquer que seja o objetivo dessas reivindicações, pode ser encontrados elementos comuns, tá, entre todas elas. Tá bom? Então, um grupo de pessoas com os mesmos interesses, determinado meio de atuação diante dos poderes públicos. Esses grupos que apresentam essas características comuns denominam-se grupos de pressão, tá bom? Então, grupo de pessoas com o mesmo interesse e determinado por um meio de atuação, tá legal? Frente aos poderes públicos, tá? Esses são grupos de pressão. Então, pode ser pedido para a gente também conceituar, além de forças políticas, conceituar grupo de pressão, tá bom? Dessa forma, a pressão é a atividade de um conjunto de indivíduos que, unidos por motivações comuns, buscam, através do uso de sanções ou da ameaça do uso delas, né, influenciar sobre decisões que são tomadas pelo poder político, seja a fim de mudar a distribuição que prevalece de bens e serviços, honras e oportunidades, seja a fim de conservá-la frente às ameaças de outros grupos ou do próprio poder político. A existência de grupos com interesses comuns sempre existiu, mas se acentuou com a intensificação da divisão do trabalho. Tá? Então, a gente vai observando aí que as revoluções industriais, né, elas foram trazendo modificações. A cada revolução industrial que foi vindo, foi fazendo com que uma nova DIT, né, uma nova divisão internacional do trabalho, né, fosse se caracterizando e foi conformando também, dentro de cada estado, as suas divisões de trabalho também. Tá bom? E aí, fato, eu falei daqui de revolução industrial, né? E é fato que as sociedades se tornaram mais complexas, tá? Mais divididas, mais diversas, tá? Então, isso é algo bastante característico. Né? Grupos de pressão muitas vezes ultrapassam os limites da ética por seus objetivos. Não raro, utilizam chantagem, corrupção e ameaças. Tá? Então, é importante ter isso em mente. Bom, grupos de interesse são mais amplos que os grupos de pressão, ou seja, os grupos de interesse são mais amplos, tá? Estão bem maiores. Tá? Na realidade, os grupos de interesse se transformam em grupos de pressão quando os responsáveis utilizam a ação sobre o governo, tá? Para conseguir o atendimento de suas reivindicações e aspirações. Então, você tem determinado grupo de interesse, que há um interesse comum, e no seio desse grupo de interesse, o grupo de pessoas
se munem desse interesse comum e, fazendo pressão no poder político, buscam, com isso, ter atendido a sua reivindicação, tá certo? Pode-se identificar um elemento diferenciador entre grupo de interesse e grupo de pressão no fato de que os grupos de pressão, eles adotam uma via específica, qual seja governamental, para defender reivindicações ou pretensões de um grupo, tá bom? Então, ele pode... a gente vai conversar aqui, né? Vai falar sobre diferenças de grupo de pressão para partido político, e também é importante a gente ter em mente essa diferença de grupo de pressão para grupo de interesse. Tá? Então, grupo de pressão e grupo de interesse, aquela característica fundamental é a via pelo qual se utiliza o grupo de pressão, que é a governamental, para que seja atendida a sua reivindicação. Tá bom? Aí, Jean Menot, ele fala que ele argumenta que os grupos de pressão eles afetam direta ou indiretamente outros fatores da vida social. Tá bom? Então, sintetizando o pensamento de vários autores, ele define esse grupo de pressão como um grupo de indivíduos com alguma organização e certa permanência que procura obter dos poderes políticos a adoção, revogação ou não adoção de medidas, a fim de defender ideias e interesses sem que sua atuação pressuponha responsabilidade política. A gente vai ver que isso aí é o que mais diferencia grupo de pressão e partido político, que é essa questão da responsabilidade política. Bom, e aí existe a classificação dos grupos de pressão, segundo Jean Menot, né? que são basicamente organizações profissionais e grupos com vocação ideológica. Tá? Então, essas são as duas divisões aí dos grupos de pressão. Tá? Então, as organizações profissionais, elas buscam conquistar vantagens materiais para obter melhorias nas suas condições de vida. Tá? Então, buscam mais bem-estar dentro daquele grupo, né? Daquela organização profissional. Entre quais encontram sindicatos, associações profissionais, associações de defesa dos consumidores, câmaras de comércio, tal, CDL da vida, tá bom? Já os grupos com vocação ideológica, eles defendem posturas espirituais ou morais ou promovem uma causa determinada. Tá? Então, grupos religiosos, patrióticos, defensores do meio ambiente, ou direitos das mulheres, direitos humanos, direitos dos animais. Tá? Então, esses são grupos com vocação ideológica. E aí que é importante, tá? Pode ser pedido para que a gente diferencie grupos de pressão e partidos políticos. Tá? Então, existem 3 características fundamentais, tá, que vão diferenciar grupos de pressão e partidos políticos. Então, grupo de pressão não busca o exercício do poder. Já o partido político, ele busca o exercício do poder. O grupo de pressão não assume de modo institucional a responsabilidade pela sua gestão, pelo que está fazendo. Já o partido político não, ele assume, tá? Está submetido à responsabilidade de gestão. Tá? Existe uma responsabilidade civil dos partidos políticos. Tá? E os grupos de pressão, eles defendem interesses próprios, tá? Daquele grupo. Já o partido político não. O partido político, eles defendem, segundo as ideias que eles defendem, interesses gerais, tá bom? Então, isso é bem importante, né? Então, assim, ele entende que naquela ideologia do partido, né, os princípios que são defendidos por ele visam o todo, visam o interesse geral. O grupo de pressão não, ele é bem particularizado, tá? Ele busca ali algo customizado, né, para aquele grupo efetivamente. Bom, e depois, Gianfranco Pasquino, ele fala que os sistemas democráticos funcionariam pior sem o grupo de pressão. Os partidos políticos se ocupam de questões amplas e limitadas às eleições, já o grupo de pressão não. Então, ele argumenta que o grupo de pressão ele é muito importante porque nesse jogo de forças políticas aí, o grupo de pressão ele acaba preenchendo talvez um gap que o partido político não consegue preencher devido às suas inúmeras responsabilidades institucionais e sociais. Bom, agora falar um pouco de meios de atuação dos grupos de pressão.
Tá? Então, existe um grande número de meios, né, que o grupo de pressão pode se utilizar para defender seus interesses. Tá? O emprego de alguns deles ou a substituição de uns por outros depende do grau de institucionalização que eles têm, né, do regime político, do grau de cultura, controle, enfim. Então, vamos citar eles, porque eu acho que assim, o mais importante a gente ter aqui na cabeça é a gente saber diferenciar e citar, né, os meios de atuação dos grupos de pressão. Então, a primeira forma de atuação do grupo de pressão é por informação e propaganda. Tá? Então, a gente utiliza como meio de comunicação para veicular as informações que melhor convém para que exerça determinada pressão, tá certo? E aí, com isso, eu vou chegar na consecução das minhas reivindicações, né? Na reivindicação do grupo de pressão. Segundo meio de atuação é o esforço de persuasão. Tá? Então, o grupo de pressão espera conseguir o apoio do governo, né, graças à qualidade de informação que fornece. Né? Por exemplo, a entrega de estudos, petições, então ele tenta usar argumentos de autoridade, né, e por aí vai, de forma a gerar uma comoção no governo e fazer com que, a partir disso, haja ali uma decisão, uma escolha que favoreça aquele grupo de pressão. Contatos e negociações. Isso aí ocorre em particular no seio ali do Poder Legislativo, tá? Mas também pode acontecer em outros poderes também, tá bom? Isso aí no caso de uma democracia. O livro fala que no caso de um regime autoritário, esse contato e negociação ele acontece no Poder Executivo, até porque no Poder Executivo está concentrado o poder, né, de fato, né? Então é bom ter essa diferença aí. Acesso a cargos públicos. Então, o acesso de pessoas que se identificam com os interesses do grupo, com o meio mais utilizado, considerando as eleições como veículo mais seguro de garantir os interesses do grupo. Tá? Então, você pega ali o candidato fulano de tal, ele atende aos interesses de determinado grupo de pressão. Tá? Ação direta. Ação direta é aquela coisa assim, mais clássica, né? Então, assim, por exemplo, a greve, tá? Então, aquela mobilização que o grupo de pressão faz para que haja greve, por exemplo, é um caso clássico de ação direta de grupo de pressão. Tá? Então, a greve, eu busco isso, intimidar o poder público, né? Intimidar o governo, para que, atraindo a atenção, a opinião pública, né? Que é aquela questão lá da força política inorgânica, lá que eu falei, né? Eu consiga que a minha reivindicação ela seja aceita. Meios ilícitos, tá? Então, também entra nessa questão dos meios de atuação do grupo de pressão, meios ilícitos. Então, pode ser aí corrupção, ameaças, chantagens, compras de cargo, tá? Sabotagens. Tá? Então, meios ilícitos também entram. E, por fim, networking, né? Conexões pessoais. Então, é um meio bastante utilizado, né? Onde você usa um canal de acesso que determinado grupo de pressão, né? Ou ali os decisores daquele grupo de pressão, eles têm o acesso a elites governantes, né? Elites políticos, e aí consegue, a partir daí, realizar alguma possível modificação que vai favorecer o grupo. O êxito ou fracasso do grupo de pressão depende da existência de uma estratégia capaz de manter ou colocar em sintonia seus interesses particulares com aqueles mais gerados da sociedade. Então, basicamente, o que ele está falando é o seguinte, como eu utilizo, tá, esses meios, né, esses 7 meios de atuação como grupo de pressão, que vai mostrar, né, como que eu vou ter sucesso ou fracasso, né, no intento de conseguir que a minha reivindicação ela seja aceita, tá bom? A gente sabe que na prática as reivindicações têm maior tendência de ser aceita quando a opinião pública ela acaba comprando a ideia junto, tá? Por isso que existe uma grande preocupação do grupo de pressão em convencer de cara a opinião pública, porque aí o trabalho para que eu consiga alinhar a minha reivindicação com o que, de fato, o poder político vai decidir, fica mais fácil. Bom, agora passar um pouquinho agora para falar sobre os principais meios de poder
e de avaliação de força do grupo de pressão. Tá? Então, falei dos meios, né, que isso pode ser utilizados. Agora vamos falar dos meios de atuação. Agora eu vou falar de como que ele pode exercer poder. Tá legal? Então, o primeiro é pelo número de membros. Ou seja, o grupo de pressão que tem muitos membros, né, ele acaba exercendo mais pressão. Tá? Então, um grupo de pessoas que comungam de mesmos interesses, que atuando de uma maneira clara, consciente, homogênea, num determinado poder político, tem a tendência de gerar mais efeito. Capacidade financeira é o nível de financiamento, né, de poder econômico que o determinado grupo de pressão tem. É aquela coisa, quanto mais dinheiro tem, mais eu consigo utilizar os meios, né? Utilizar a propaganda, utilizar a persuasão, utilizar outras coisas, ação direta, tá? Para poder fazer com que eu tenha êxito. Grau de organização. Tá? Então, um grupo mais bem organizado ele tem a tendência de racionalizar melhor ali as suas ideias, né? Os seus interesses, no sentido de fazer com que a reivindicação seja aceita. Reputação social tem a ver com prestígio. Tá? Então, quanto mais prestigiado é o grupo de pressão, mais é a tendência de também que a reivindicação dele seja aceita também. Posição estratégica, isso é uma coisa importante. Não? A posição estratégica ela é fundamental para que eu tenha efeitos diretos e rápidos sobre minha reivindicação. Quer ver um exemplo? A questão dos caminhoneiros, tá? A greve dos caminhoneiros. É uma questão clássica de posição estratégica. Né? Então, se o caminhoneiro ele cruzar os braços, o processo de abastecimento da sociedade, né, acaba sendo interrompido, isso gera uma elevada comoção social e a opinião pública ela acaba sendo rapidamente induzida ali a se posicionar. Então, a posição estratégica do grupo de pressão também faz muita diferença. Às vezes, um grupo de pressão com poucos membros, com pouco financiamento, tá? Às vezes com até não tanto organização, né? Uma reputação às vezes até mais baixa, mas com uma posição estratégica interessante, ele consegue, de fato, produzir bons resultados em termos de reivindicações aceitas. E, por último, ação coletiva e individual. Em alguns casos, a pressão exercida por um grupo está baseada na ação de personalidades isoladas. Em outros casos, o acionamento do todo. Então, esse caso aqui, às vezes, pode ter um caso em que uma ou poucas pessoas tomando parte ali, sendo a voz do grupo de pressão, começa a atuar para poder, né, baseado no seu prestígio, a atuar para poder ter aceito a sua reivindicação. Tá bom? Bom, agora eu queria passar na parte de lobby, né? Então, os grupos de interesse, então, essa parte de lobby está intimamente ligada a grupos de interesse e grupos de pressão. Então, grupo de interesse, quando utilizam mecanismos de pressão para obter o que desejam, podem manter contato diretamente com suas lideranças, para persuadir a autoridade pública respectiva sobre a importância da demanda. A outra possibilidade é que o grupo recorra a uma pessoa ou escritório especializado que tenha acesso mais fácil à autoridade, para que sirva de intermediário na colocação de demanda e na obtenção de resultado favorável, realizando uma gestão de interesse para o grupo. Esse processo de utilização do intermediário para obter acesso à autoridade é conhecido como fazer lobby. Tá? Então, vamos lá, eu tenho dois caminhos. Eu tenho um caminho direto, no meio desses meios de atuação que eu falei aqui, para chegar no poder constituído, ou eu posso utilizar um intermediário. Tá? Então, o intermediário, que é o lobista, no meio de um escritório, uma pessoa, eu também tenho acesso ao poder constituído. Tá bom? Então, o termo lobby também pode ser aplicado aos homens ou grupos que se dedicam a essa atividade. Tá? E o verbo to lobby se emprega corretamente para designar manobras lobistas. Tá? Então, existe aí 3 palavras. Né? O lobby, que são os grupos que exercem, de fato, a influência. Existe o lobbying, que é a atividade exercida. E tem os lobbies, tá? São os lobistas, tá? Que são as pessoas, tá? Que são remunerados para isso, tá? Para que possam, de fato, exercer pressão diretamente na autoridade constituída.
Então, esse é o entendimento de Maurice Duverger quando afirma que os famosos lobbies americanos entram mais ou menos nitidamente na categoria de escritórios técnicos de impressão. Ou seja, lobby é a gestão de interesses privados no âmbito da coisa pública. Então, lobby é a gestão de interesses privados no âmbito da coisa pública. Nessa gestão de interesses, pode ser realizada diretamente pelos integrantes do grupo, lideranças associados, como também indiretamente recorrendo a terceiros, seja pessoas que estão especializadas. E aí ele comenta, né, o Reinaldo diz que, no caso dos Estados Unidos, a prática do lobby ela é legalizada desde 1946, né, quando foi aprovado a Lei Federal de Regulamentação do Lobbying, né? E depois, em 95, ela foi renovada, né, foi aperfeiçoada, novamente regulamentada, com a lei sobre transparência do lobbying. Aí, desde então, né, houve um incremento de grupos que articulam interesses para representar os consumidores nas causas ambientais e bem-estar social, além do crescimento de organizações que contam com agendas voltadas para o comércio exterior e negócio. Então, essa é a parte aí de lobby. Aí. Eu acho mais importante essa questão de gestão dos interesses intermediários na gestão de interesses particulares na coisa pública. Certo? Bom, e para encerrar esse vídeo, eu queria só tecer algumas considerações rápidas sobre essa parte da matéria, que está no item B, que é a Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa, e também as leis complementares, tá? Eu queria fazer um comentário sobre isso. E aí, no outro vídeo, que é o vídeo final de política, aí eu faço os comentários sobre política naval e doutrina militar naval. Mas, assim, basicamente, né, da parte de PND e END e das leis complementares, que são legislações que podem ser consultadas na prova, o mais importante que eu só queria colocar aqui são alguns conceitos. Primeiro, da parte de Política Nacional de Defesa. Então, a primeira coisa que já via aparecendo nas provas é a parte de diferenciar segurança de defesa. Tá? Então, aquela coisa da segurança, né, que visa preservar a soberania e integridade territorial. Tá bom? E já a defesa é um conjunto de medidas e ações de Estado com ênfase no campo militar, tá? Para a defesa do território, soberania e interesses nacionais. Então, pode ser que ele peça lá para diferenciar isso aí. Isso aí está bem escrito aí na nossa PND. Tá? Aí ele comenta sobre a questão da América do Sul, aquela coisa do entorno estratégico brasileiro. Tá? Então, é importante ter noção dessa parte aí. Ele dá uma atenção bem interessante aí à parte da Amazônia brasileira, tá? Devido ao seu potencial de recursos minerais e biodiversidade. Fala que a garantia da presença do Estado e a vivificação da faixa de fronteira são dificultadas, entre os fatores, pela baixa densidade demográfica pela longa distância. Comenta sobre a importância do Atlântico Sul, tá? Pela sua importância estratégica. Então, assim, a PND ela coloca aquela importância da bacia amazônica, né, da Amazônia e do Atlântico Sul. Aí, uma coisa também pode ser pedido, né, para citar a parte de objetivos nacionais de defesa, tá? Isso está bem documentado também na nossa PND. E aí, agora, tecer alguns comentários sobre a nossa Estratégia Nacional de Defesa, né? Então, da parte de Estratégia Nacional de Defesa, ela, na prática, ela estabelece diretrizes para adequada preparação e capacitação das Forças Armadas. Tá? Então, essa é uma questão importante que, com isso, você faz com que elas possam ser empregadas na segurança do país, tanto em tempo de paz quanto em caso de crise. Aí ele coloca alguns paradigmas de atuação, né, para a atuação operacional da Marinha, do Exército, da Força Aérea, tá, por meio de diretrizes da Estratégia Nacional de Defesa. Tá, isso está bem documentado também. Tá, então, dá uma lida nessa parte de diretrizes da Estratégia Nacional de Defesa. Também tem noção de que a Estratégia Nacional de Defesa está estruturada em 3 eixos principais, tá? Que é a parte de organização e orientação das Forças Armadas, a reorganização da BID, né? Base do Estado de Defesa, e a composição dos efetivos das Forças Armadas. Tá? Tem a ver com a parte do futuro do serviço militar obrigatório,
observando a necessidade de formação das Forças Armadas com representantes, né, de cidadãos de todas as classes sociais. Bom, também fala da sua parte de negação do uso do mar e do controle de área marítima e produção do poder, deve ter por focos, sem hierarquização de objetivos, de acordo com as circunstâncias. Defesa proativa das plataformas petrolíferas, defesa proativa das instalações na base portuárias, arquipélagos, prontidão a responder a qualquer ameaça, e a capacidade de participar de operações internacionais de paz. E aí fala aquela questão importante que a gente não pode perder de vista, que várias provas já isso foi abordado, né? Que são as áreas estratégicas de acesso marítimo do Brasil. Então, aquela área ali que vai de Santos a Vitória e a área ali da foz do Rio Amazonas. Muito bem. Aí ele bota também que a negação do uso do mar ao inimigo é a que organiza, antes de atendido quaisquer outros objetivos estratégicos, a estratégia de defesa marítima do Brasil. Tá? Então, pode ser trabalhado isso, tá? Que a negação do uso do mar é que organiza, né, os objetivos estratégicos, tá? Dentro da nossa Estratégia Nacional de Defesa. Bom, da parte de leis complementares, é só a gente ter noção ali, pô, elas visam, né, a organizar, preparar e empregar as Forças Armadas. Tá? Então, as leis complementares, as três, né, a 97, a 117 e a 136, elas têm esse mote. Tá? E aí a gente tem que ter noção que, assim, a 97, ela é a mais completa. Tá? Então, assim, ela coloca basicamente ali a atribuição, né, de algumas tarefas aí subsidiárias, tá, para as Forças Armadas. Aí coloca algumas coisas relacionadas aí ao orçamento, preparo, emprego, atuação. Falei uma besteira aqui, pessoal, desculpe, tá? Então, a 97, na verdade, ela faz uma verificação geral ali da organização, preparo e emprego. Aqui disciplina a parte de tarefas subsidiárias, a Lei Complementar 117 de 2004, tá? Então, estabelece as atribuições subsidiárias, tá? Então, estou falando de atribuição subsidiária, então a gente já tem que dar uma olhadinha lá na Lei Complementar 117. Já a Lei Complementar 136, ela está mais preocupada com aquela questão voltada à criação do ENCFA, tá? E também a disciplinar as atribuições, tá, do Ministério da Defesa, tá? Porque ela é de 2010, né? 136 de 2010, é a última, então ela tem a ideia ali de dar uma disciplinada no processo de trabalho do MD, tá? Então, falei de ENCFA ou processo de trabalho de MD, eu estou falando da Lei Complementar 136. Tá? Então, de fato, assim, o que eu sugiro é que vocês peguem tanto a Estratégia Nacional de Defesa quanto a Política Nacional de Defesa e as leis complementares e dê uma lida de forma a já se ambientar ali com o posicionamento de determinadas perguntas, né, em termos de informação, fazendo um cara crachá ali com reconstruções, tá? De forma que fique mais fácil aí, porque provavelmente vai ter alguma repetição, e aí na hora de buscar a informação fica mais fácil e não se perde muito tempo. Tá? Então, agora, essa é a ideia, né, desse vídeo. No próximo vídeo eu vou tratar da política naval e da doutrina militar naval.